E aí, pessoal, existe um elemento muito interessante na física que vai alterar as características de uma determinada força. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre as polias. Vem comigo! Então, pessoal, uma aplicação muito importante aqui na física é o uso das polias, tá bom? Por que o uso das polias é muito importante? Porque a polia ela tem uma característica incrível que é trocar a direção de uma força. Então, se eu quero, por exemplo, elevar um objeto, não necessariamente eu preciso fazer uma força para cima. Se eu utilizo as polias, eu posso fazer essa força para qualquer direção que ela vai transmitir essa força para a direção que eu quero, tá bom? Então, o caso mais clássico, eu tenho uma polia, tá? Em que eu tenho um objeto de um lado e eu quero elevar ele. Em vez de eu fazer uma força para cima com esse objeto, eu posso colocar uma corda nessa polia, puxar para baixo. Olha que interessante. Eu estou fazendo uma força para baixo, só que a força que está sendo aplicada nesse objeto é uma força para cima, tanto que ele vai subir, tá bom? Então a polia surgiu primeiro para essa aplicação. Só que depois eles foram usando muito as polias e perceberam o seguinte: eu tenho dois tipos de polia, tá? As polias que são fixas, ou seja, eu prendo a polia no teto, passo uma corda e faço isso, que a função dela é justamente alterar a direção da força. Basicamente isso. Não acontece nada com a força, a não ser a mudança de direção. E eu tenho as polias que são as chamadas polias móveis, tá bom? O que é uma polia móvel? Imagina essa associação aqui. Eu tenho uma polia fixa, tá? Que está presa no teto, e eu tenho uma polia móvel, porque ela se movimenta para cima e para baixo, de acordo com a força que eu faço aqui nessa corda. E essa polia aqui, ela é muito importante porque ela reduz a força que eu preciso fazer para elevar esse objeto pela metade, tá bom? Então, se eu tenho um objeto de 10 newtons aqui, quando eu tenho uma polia móvel, para que eu consiga elevar ele, eu preciso fazer uma força apenas de 5 newtons, tá bom? Eu puxo essa força para baixo de 5, como eu tenho essa polia que reduz a carga dela à metade, eu vou conseguir elevar. E isso é uma aplicação muito importante, por exemplo, nas oficinas. Imagina que os caras têm que levar um motor de um carro, tá bom? Tem que tirar o motor do capô do carro. Como é que eles fazem? Eles colocam um aparato cheio de polias móveis, tá bom? Porque o motor é muito pesado. E aí o que eles fazem? Com uma associação com muitas polias móveis, a força que eles precisam fazer para elevar o motor é menor, tá bom? Eles não precisam fazer uma força tão grande do que eles juntar um monte de gente para levantar aquele motor, ok? Qual que é a consequência disso? Eu preciso de cordas cada vez maiores, tá bom? Para conseguir fazer esse deslocamento. Então, eles ficam puxando as correntes lá um tempão, uma corrente gigantesca, para conseguir levantar o motor um pouquinho. Mas pelo esforço, vale a pena. Então, imagina aqui que a gente tem esse exemplo. Só um exemplo para vocês. Calcule a força necessária para elevar a massa no problema, tá? Então, eu tenho uma associação de polias em que uma massa de 20 quilos vai ser elevada, tá? Eu quero levantar ela. Qual que é a mínima força que eu preciso fazer aqui? E aí, a gente precisa entender uma coisa. Quais que são as polias móveis, quais que são as polias fixas do meu problema. Essa primeira polia, ela está presa no teto, ela não vai se mexer. Então, ela é uma polia fixa, ela não vai mudar em nada no valor da minha força, tá bom? Essa aqui agora, você pode ver que a corda passa por ela e ela não está presa no teto, a polia. Então, ela é uma polia móvel. Então, essa aqui é uma polia móvel, essa é uma polia móvel e essa também é uma polia móvel. Ou seja, cada uma dessas polias vai reduzir a força que eu preciso fazer pela metade, tá bom? Então, vamos lá. Qual que é a força que esse cara aqui vai fazer para baixo? Bom, a gente já sabe que uma massa produz uma força para baixo que é chamada de força-peso. Primeira coisa, então, é calcular a força-peso desse objeto, sendo que o peso é igual a massa vezes a gravidade. A massa eu sei que é 20, a gravidade a gente sabe que é 10, então 20 vezes 10, que é igual a 200 newtons, tá bom? Então, peso, que
que essa massa faz para baixo é de 200 newtons, tá bom? E agora a gente vai analisar qual que é a força que eu preciso fazer para baixo para elevar essa massa, tendo essa associação de polias. Então, nessa polia, eu tenho uma força para baixo de 200 newtons, que é o peso da minha massa, tá? Quando passa por ela é uma polia móvel, então ela vai reduzir a força pela metade, fazendo com que nessa polia aqui, na segunda polia, eu tenha uma força que é metade dela. Quanto que é a força? Então, se ela tinha 200 e reduziu pela metade, agora eu tenho uma força de 100 newtons sendo aplicada nessa polia, tá? 100 newtons. Quando eu vou passar para essa polia, eu passei então pela segunda. Eu preciso reduzir pela metade de novo, tendo uma força de 50 newtons agora aplicada nessa terceira polia. Passando por ela, eu vou reduzir pela metade de novo, tendo uma força de 25 newtons. Como essa aqui é fixa, ela não altera nada em termos de valores na minha força, só a direção. Ou seja, dessa polia para essa, eu mantenho o meu valor. Então, a força que eu tenho que fazer aqui vai ser a força que eu terminei as minhas contas, de 25 newtons. Olha só, eu reduzi de 200 para 25. É uma redução muito grande, tá bom? Eu reduzi por 2, por 2, por 2. Ou seja, eu dividi a minha força por 8 quando eu fui fazer essa associação de polias. Então, é uma aplicação muito importante no mundo real mesmo, quando a gente precisa elevar objetos muito pesados, tá bom? Então, essa aqui é uma aplicação importante. Faça exercícios e eu te vejo na nossa próxima aula.